Bem-vindos ao nosso canal. Que maravilha, bom estarmos juntos, quer seja através da internet, mas é muito precioso saber que você está acessando, que de alguma forma aquilo que o Senhor me deu como dom, como talento, como habilidade, tem marcado a sua vida, tem contribuído para o teu crescimento, o teu conhecimento, apesar da sua idade, das suas experiências. E isso é maravilhoso quando eu ouço pessoas testemunhando, quer seja da minha parentela, amigos, irmãos em Cristo, espalhados aí pelo mundo. Louvado seja Deus. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo: eu já estava sentindo falta do devocional. Ainda ontem eu tive o privilégio, o prazer de ouvir a minha mãe dizendo que tem aprendido, que tem sido abençoada. Isso alegrou o meu coração. Ainda como testemunho, a minha tia dizendo que tem sido muito bom para ela. Enfim, pessoas, amigos têm testemunhado e eu louvo a Deus. E juntos nós podemos muito mais. Você pode contribuir compartilhando esses links que você tem recebido com outras pessoas. Outras pessoas poderão ser abençoadas através dessa mensagem, através do seu compartilhar. Outras pessoas são alcançadas com a mensagem do Evangelho, ok? Louvado seja Deus por isso. Que bom. Eu gosto sempre de dizer, que bom que você está aqui. O motivo pelo qual eu tenho sido encorajado, impulsionado a estar todos os dias gravando, compartilhando, é porque você é o alvo do amor de Deus e tem sido alcançado, tem sido alcançada através dessas simples reflexões que temos assim com muito amor, com muito carinho, gravado, dispensado um tempo para estar compartilhando com você. Lembrando sempre que aquilo que eu tenho compartilhado aqui é algo que Deus ministra no meu espírito. Primeiro é alimento para mim, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu me alimento. E aí então eu penso da seguinte forma: se é bom para mim, tem sido bom para mim, por que não compartilhar com o meu irmão próximo? Poderá ser bênção, poderá ser bom para ele, para ela. E graças a Deus nós temos tido assim respostas positivas, que isso tem de certa forma contribuído e eu fico feliz. Tá bom? Nós podemos muito mais, iremos muito mais. Vou mudar aqui para parecer bacana aqui a coisa, tá? Nós vamos muito mais além, eu creio. Isso não é nem a sombra daquilo que há de vir, é apenas o ensaio, não é daquilo que estamos crendo, e assim será, ok? Hoje eu acordei, hoje é domingo, hoje é dia de descanso, é dia de desfrute, é um dia que encerra um ciclo e inicia outro, não é? Termina uma semana e inicia uma nova semana, um novo ciclo. Termina um ciclo, inicia-se um novo ciclo. E hoje é dia de celebrar ao Senhor. Hoje é dia de estarmos juntos aos nossos entes queridos, familiares, amigos. É um dia de desfrutar, ok?
E eu acordei e o Espírito de Deus me trouxe essa palavra ao meu espírito. Que palavra, Edinaldo? Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem corroem, o ladrão rouba. E eu acordei pensando nesta afirmação e durante o meu banho, refletindo, orando, conversando com Deus, e é algo muito interessante que eu preciso dizer para você. Por exemplo, há uma confusão, eu também já tive essa confusão, esse entendimento, quem sabe, errado. Por quê? Você não ajuntar tesouro na terra não significa que você não deve trabalhar, que você não deve ter o seu dinheiro, que não significa que você não deve sonhar com a sua casa, com o seu carro, se alimentar bem, cuidar bem da sua saúde, da sua casa, dos seus filhos, enfim. Então, perceba que a expressão é não ajuntem, mas isso não significa que você não deve ter, não é? O mínimo, de maneira digna. E é interessante que aqueles que afirmam essas coisas, quem sabe eles moram em os seus condomínios de luxos, ganham lá seus 20, 50, 100 mil por mês, tem, quem sabe, várias casas de aluguéis, tem sítio, lavoura, fazendas, não é? Enfim, tem negócios, tem empresa, mas aí de repente ele aceita Cristo e lê ou ouve essa palavra e fala: irmão, está escrito, não ajunte tesouro na terra. Mas pergunte a este homem, a esta mulher, se eles têm coragem de fazer o que está escrito dentro desse contexto do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, porque é algo que me chamou muita atenção, não é? Quando alguém, Jesus propõe uma parábola, alguém chega para Jesus, Jesus está ministrando, ensinando, alguém chega para Jesus e no meio da multidão, no capítulo 12, versículo 13 a seguir, observe isso. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: o quê? Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Então veja o questionamento dele. Olha, chega para Jesus e fala: mestre, mande que o meu irmão reparta comigo a herança. Olha só. Aí Jesus, no versículo 14, diz o seguinte: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Ou seja, em outras palavras, o que é que eu tenho com esse problema de vocês? O que é que eu tenho com isso? Eu não vim para isso, não fui chamado para isso, não estou aqui para isso, não é? E aí, continuou dizendo, preste atenção, tenho cuidado com todo tipo de avareza, porque, olha que coisa interessante, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, cuidado, olha o ensino,
Cuidado com a avareza. Avareza, aquele avarento. Por quê? Versículo 34 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Aonde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então é preciso ter o equilíbrio e o entendimento acerca disso, porque uma coisa é você ser avarento, não é isso? E Jesus está falando, cuidado com isso. Outra coisa é você querer que Jesus faça aquilo que é para você fazer. Divida aqui, Pai, pelo amor de Deus. Não, vocês precisam, na verdade, nós precisamos entender, ter consciência daquilo que é parte do outro, daquilo que é parte minha, e não ser avarento, querer tudo para mim, porque a verdade é uma: aonde estiver suas riquezas, ali está o seu coração. Se você tem muito e você é avarento, o problema aqui é isso, é a avareza. O seu coração está no dinheiro. Agora, eu fale para essa pessoa que tem, quem sabe, e que fala essa afirmação, irmão, não ajuntem tesouro na terra, né? O negócio é juntar tesouro no céu. Aí, a questão é o seguinte, Jesus falou o quê? Venda tudo isso, venda e dê aos pobres. Reparta com os pobres tudo que você tem. Pergunte a esse homem que ganha 20, 50, 100 mil, 1 milhão, sei lá, que tem várias propriedades, aluguéis, fazendas, empresas, se ele tem essa disposição, essa coragem de vender tudo e repartir com os pobres. Aí é preciso ter, assim, na verdade, equilíbrio, e precisamos, na verdade, deixar a hipocrisia, né, meu querido, de lado. Nós precisamos, de fato, entender uma coisa: só sabe o quanto vale quando perde. Se você, de repente, tinha algo e já perdeu, de repente, um bom emprego, um bom salário, de repente você tinha propriedade, perdeu, o carro perdeu, por conta de, quem sabe, as situações os contextos são diversos. Não é isso? Você sabe o quanto custa, o valor quando perde. Ou, se você passou por uma experiência ainda um pouco mais forte e agressiva, não é? Ao ponto de chegar a faltar na sua casa alimento, ao ponto de não ter, aí você sabe. Aí você sabe o quanto vale. Então nós precisamos, na verdade, ter bom senso, equilíbrio. É óbvio que o ensino não tem a ver se você tem ou não tem a questão. O problema é se o meu coração está nisso. É ótimo, é maravilhoso nós termos para colocarmos o alimento, não é, o pão de cada dia, e isso é promessa, em nossa mesa, termos condições de, quem sabe, fazer uma viagem, de desfrutar, até mesmo porque é um princípio estabelecido. Nós nascemos para governar. Isso está em Gênesis. Agora, é muito interessante a pessoa falar: irmão, não junteis tesouro na terra, mas está abastecido, ter várias propriedades e tal. Então, as coisas não é por aí, não é? Sem hipocrisia. Muito bem. Agora, é muito interessante quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo
em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Depois você dá uma olhadinha e confira na sua Bíblia, e você, quem sabe, já ouviu isso, ele dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é tema até de campanhas em muitas comunidades espalhadas aí pelo mundo. Mas tudo posso o quê? Aí ele fala: eu sei ter e sei não ter. A minha alegria não depende de ter ou não ter, porque eu sei em quem tenho crido. Eu aprendi o segredo de viver contente sobre toda e qualquer circunstância e situação, porque o segredo não está em ter ou não ter. O segredo está em quem eu tenho crido, em quem eu estou. E se eu estou em Cristo, todas as coisas eu posso. Quer dizer, tudo posso, porque quem me fortalece é Cristo. Quem me dá o alimento é Cristo, é Deus. Ok? Eu quero dizer o seguinte, observa, aqui, e aí nós vamos encerrar porque já se foi. Mas eu só queria compartilhar o que está ardendo no meu coração. Versículo 32 do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer de dar, o Pai tem prazer de dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, um questionamento. Será que esta pessoa que fala, ô irmão, o segredo é juntar tesouro no céu e não aqui na terra, ele tem essa coragem de fazer o que Jesus falou? Venda tudo e entregue aos pobres. Porque este versículo está dentro desse texto e dentro desse contexto. Ok? Não é disso que está falando do seu coração. Está falando da avareza. É isso. É muito bom, sim, você ter condições de suprir a sua casa, suprir a sua família, ter condições de fazer uma viagem, ter condições de ter a sua casa, ter o seu carro, ter condições de viver de maneira digna. Ok? A minha oração é que você tenha esse entendimento, que você possa ter essa revelação, que você assuma a responsabilidade de trabalhar sim, de cuidar sim da sua casa, mas não deixar as coisas eternas. Por quê? Não se preocupe, está escrito. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, está escrito, não é? Você não pode, não consegue acrescentar sequer um tempo a mais à sua vida, né? Então, veja bem, olha só, esse texto é muito rico. Está escrito assim, então Jesus contou a seguinte parábola, preste atenção, só vou ler e vamos encerrar. As terras de um homem rico deram uma grande colheita, então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Aí ele pensou consigo mesmo: já sei, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda para guardar, não é isso? Para guardar. E aí, tudo o que eu tenho. Observe, versículo 19 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Então direi a mim mesmo: homem feliz, eu sou feliz. Aí, olha só, você tem tudo de bom
que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, se alegre. Versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus continua e conclui: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então que você tenha essa revelação, ok? Você não pode acrescentar 1 minuto, 1 segundo sequer a mais. O segredo é você administrar como mordomo, cuidar bem, cuidar da sua casa, com responsabilidade, abençoar o órfão, a viúva, semear o evangelho do reino, mas quando você partir para a eternidade, você possa dizer: combati o bom combate. Combati o bom combate. Aquilo que Deus me confiou, eu fiz. E aí, quando você chegar diante do Todo-Poderoso, você ouvirá: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Pense nisso. Que Deus continue te abençoando. Curta, comente, compartilhe. A minha oração é que você tenha revelação no pleno conhecimento do Espírito do Senhor. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.